Todo mundo sabe que uma rocha gigante do espaço sideral atingiu o planeta há milhões de anos e eliminou os dinossauros. Agora, com tecnologia avançada, os pesquisadores conseguiram montar uma nova linha do tempo, mostrando o que realmente aconteceu. E não só isso, eles acham que sabem de onde veio o asteroide gigante. A Terra é o alvo para outra enorme rocha do espaço. E seríamos capazes de sobreviver? Você ficará surpreso e provavelmente chocado com o que os astrônomos da NASA descobriram recentemente. Então agora prepare-se para experimentar o desastre que quase eliminou completamente a vida na Terra. O impacto do asteroide gigante em águas rasas no Golfo do México há 65 milhões de anos já era ruim o suficiente. Mas então uma série de desastres adicionais começou. Rochas caíram do céu, incêndios florestais começaram e tsunamis inundaram costas distantes. Os pesquisadores descobriram que o primeiro dia de Cenozoico foi salpicado de cataclismos e lançou um novo registro deste dia de caos na Proceedings of the National Academy of Sciences. Sua linha do tempo foi desenvolvida usando fotografias de alta resolução, microscopia, tomografia computadorizada e medições magnéticas de centenas de pés de rocha sedimentar recentemente recuperada de Chicxulub, uma das maiores crateras na Terra. E tudo começou assim. Imagine que você estivesse em algum lugar na América do Norte, cerca de 65 milhões de anos atrás, quando os dinossauros dominavam a Terra, e você estava olhando para o céu noturno. Você provavelmente teria visto o que pareceu ser uma estrela brilhante, brilhando ao longe. Mas se você observasse esta luz peculiar por 1 ou 2 horas, o objeto parece crescer em brilho, mas mal se move. O que você estaria olhando não é uma estrela, mas um enorme asteroide em algum lugar entre 11 a 80 quilômetros de largura, em uma direção direta interceptar o curso com a Terra a 72.420 km por hora. Horas depois, o asteroide atravessa a superfície da Terra-atmosfera, indo direto para onde é hoje a Península de Yucatán. Em impactos dessa velocidade, a atmosfera da Terra age como a água. Rochas espaciais menores, chamadas meteoros, atingem a atmosfera como pedras jogadas em um lago, e desaceleram rapidamente em grandes altitudes, queimando com o atrito da atmosfera, enquanto alguns pedaços maiores de rocha sobrevivem. Mas o asteroide Chicxulub, do tamanho de uma montanha, atinge nossa atmosfera como se jogasse uma pedra em uma poça. Ele manteve sua velocidade e apenas 3 segundos depois passou a atmosfera. O asteroide grita sobre a América Central, emitindo a mãe de todos os estrondos sônicos que quebrariam os tímpanos em todos os continentes. Os dinossauros provavelmente estavam aterrorizados e correndo em todas as direções, sem ter ideia do que estava prestes a acontecer. Mas se algum animal estivesse perto o suficiente para ver o asteroide, eles teriam sido vaporizados instantaneamente em poucos minutos. De fato, exceto tartarugas marinhas e crocodilos, nenhum animal de 4 patas com mais de 25 quilos sobreviveria. A rocha espacial do tamanho de uma montanha cai tão rapidamente que o próprio ar não pode escapar. Sob compressão intensa, o ar aquece a milhares de graus quase instantaneamente. Antes mesmo de o asteroide atingir, o ar comprimido superaquecido vaporiza grande parte do mar raso que cobre o Yucatán. Milissegundos depois, a rocha mergulha no que sobrou e bate no leito rochoso. Naquele momento, uma reação em cadeia de eventos ocorre. O asteroide impactante exerce tanta pressão na Terra que o solo e a rocha fluem como fluidos. O movimento ascendente e descendente da Terra é como o respingo duplo de alguém fazendo uma bala de canhão em uma piscina. O respingo inicial em todas as direções é seguido por um respingo vertical logo depois, quando a cavidade criada pelo asteroide retorna à superfície. A primeira parede de terra escavada arrancada no momento do impacto tem mais de 32 km de altura. O buraco do impacto quase rompe o manto da Terra, e quando a cavidade se recupera para formar o respingo vertical, a Terra sobe a mais de 1.600 km por hora, para alturas mais altas que o Monte Everest. Em poucos minutos esta montanha de detritos quase desmorona inteiramente em uma série de explosões secundárias, deixando para trás um monte menor chamado de Anel de Pico de Cratera. No mesmo instante em que o asteroide atinge o Yucatán e aplica sua pressão ao leito rochoso, converte a energia cinética de 7,5 bilhões de toneladas de rocha viajando 16 km por segundo em um calor abrasador em um momento. O destruidor Chicxulub fornece aproximadamente 1 septilhão, 300 sextilhões de quilojoules de energia. Mais energia do que 1 bilhão de bombas atômicas de Hiroshima.
A energia cinética transferida pelo asteroide ao solo, rocha e ar, excita as moléculas a temperaturas muito mais quentes do que a superfície do Sol. O calor arranca elétrons dos átomos, ionizando o ar em uma bola de fogo em expansão de plasma. A mais de 10.000 graus turboalimentados com rocha vaporizada que é explodida a velocidades hipersônicas. O ar aquecido, em rápida expansão e conversão quase instantânea da Terra em gás, combinado com a própria onda de choque do impacto, formam uma enorme onda de pressão expandindo-se para fora a mais de 1.600 km por hora. Se este asteroide atingisse o mesmo ponto hoje, a onda de explosão iria vaporizar o Texas, ensurdecer-te em Nova York, e explodiria os vidros das janelas em Buenos Aires. O destruidor Chicxulub toca a Terra como um sino. Ondas na crosta terrestre irradiam para longe da zona de impacto a 4 km por segundo. Essas ondas desencadeiam terremotos através dos continentes. Se estivesse no outro lado do mundo, sentiria o tremor de terra 30 minutos após o impacto. O impacto desencadeia tsunamis tão altas como os arranha-céus. O primeiro deles atinge as linhas costeiras do Golfo em 1 hora. Ondas que vão de 600 pés a talvez 1.000 pés de altura, para o que é agora o México e o sul dos Estados Unidos, e inundam dezenas de quilômetros no interior. As ondas invertem temporariamente o fluxo de rios, subindo pelos leitos dos rios como ondas de maré de 30 pés. Os tsunamis esmagam a costa leste dos Estados Unidos, e 6 horas após o impacto, paredes de água de 180 metros de altura atingem na Europa, África e nas costas mediterrâneas. Dentro de 15 horas após o impacto, as ondas chegam a todas as linhas costeiras do planeta. Dependendo da topografia local, o oceano varre tudo e qualquer coisa no seu caminho e suba de volta ao mar, quando as águas finalmente recuarem. Já soa como Armagedon, mas ainda mais desastres estão a caminho. Quando a grande rocha atinge, seu respingo é responsável por 25 trilhões de toneladas de terra que ele lança em trajetórias balísticas, algumas a velocidades que excedem a velocidade de fuga da Terra. Estas rochas saíram da atração da Terra para orbitar o Sol, e parte deste material alcançou provavelmente a Lua. Mas a maioria dos detritos ejetados regressou de volta à Terra dentro de 1 hora. Estes pedaços de vidro, chamados tectitos, alguns tão grandes quanto um ônibus, mas a maioria do tamanho de bolinhas de gude, atingem a Terra a velocidades que variam de 160 a 320 km por hora, em quantidades letais, independentemente de onde estivessem o restante dinossauros na Terra, foram atingidos por esta tempestade de granizo ardente. Mas estas balas de vidro não precisavam atingir os dinossauros para serem fatais. À medida que estes tectitos caem, o seu atrito com a atmosfera emite radiação térmica suficiente para atear incêndios em todo o planeta. Segundo algumas estimativas, o calor combinado das brasas que retornam aquece o planeta ao equivalente a um forno para grelhar. A maior parte das árvores do mundo queimam, e talvez seja por isso que as únicas espécies de aves que sobrevivem ao impacto são as que faziam ninho no solo. Dos poucos animais terrestres maiores, para evitar a extinção, quase todos têm alguns meios de escapar ao calor. Eles podiam escavar como pequenos mamíferos, serpentes e lagartos, ou escapar para a água, como crocodilos ou tartarugas. Mesmo que os pobres dinossauros estivessem sobre o outro lado do mundo, eles precisariam encontrar proteção contra a explosão de calor inicial. Em um último pedaço de sorte terrível para os dinossauros, Chicxulub acontece atingir uma área rica em petróleo e enxofre. O impacto ejeta 100 bilhões de toneladas de enxofre vaporizado e 30.000 quadrilhões de galões de água para a atmosfera, que depois condensa em nuvens de tempestade maciça e cai de volta como torrentes de chuva ácida que acidificaram os oceanos. Nas latitudes mais elevadas, tempestades de neve depositam dezenas de metros de neve por dia. Mas o dilúvio global não dura muito tempo, porque para além da água, Chicxulub vaporiza e ejeta explosivamente 150 estádios de futebol de petróleo da rocha-mãe de Yucatán. Este óleo condensa-se na estratosfera como uma camada de fuligem preta cobrindo a Terra como uma camada de tinta preta. Ao contrário do enxofre e da fumaça dos incêndios florestais, o carbono circula bem acima da camada de nuvens, impedindo que chova de volta. E isso se torna outro grande problema. A camada de fuligem permanece na atmosfera, reduzindo a quantidade de luz solar que atinge a superfície em 90% por pelo menos 2 a 3 anos. O calor inicial do forno provocados pelos tectitos que retornaram é seguido por um congelamento profundo e duradouro. As temperaturas globais caem em média quase 50 graus.
Os únicos lugares na Terra para evitar esse congelamento profundo são Madagascar, Índia e Indonésia, que eram ilhas tropicais durante esse período. No frio global, a evaporação quase deixa de cair as chuvas em 80%. Quase todos os pontos da Terra fora dessas ilhas tropicais secam em um deserto. De onde veio essa rocha gigante, e a outra lá fora indo para nós? Pesquisadores usando um supercomputador estudaram a evolução de asteroides usando dados de asteroides conhecidos. A equipe de 2 membros de Avi Loeb e Amir Siraj sugeriu que o asteroide Chicxulub provavelmente se originou na nuvem de Oort, uma esfera de detritos na borda do Sistema Solar. Poderia ter sido um cometa muito maior que foi empurrado para fora do curso pelo campo gravitacional de Júpiter e enviado para perto do Sol, onde se partiu em vários pedaços. Esses fragmentos podem cruzar a órbita da Terra e atingir o planeta uma vez a cada 250 a 730 milhões de anos. A julgar por este estudo, não é uma questão de se podemos ser atingidos por outra rocha gigante, mas quando. No sábado, 11 de dezembro de 2021, a NASA revelou que um asteroide de 330 metros de comprimento chamado 4660 Nereus passou pela Terra a cerca de 3,8 milhões de quilômetros, a uma velocidade de 6,5 km por segundo, que está muito próximo. Qualquer pequeno desvio de sua órbita poderia colocá-lo em curso direto conosco e colidir com a Terra no futuro. Os astrônomos estão rastreando essa rocha potencialmente perigosa e dizem que ela chegará a 1,1 milhão de quilômetros da Terra no Dia dos Namorados em 2060. Compre suas flores e faça as propostas com antecedência. Por precaução, tenha em mente que o asteroide que causou a explosão de Chelyabinsk na Rússia em 2013 tinha apenas 20 metros de tamanho. O ruim é que não temos nenhuma maneira conhecida de defender a Terra de uma rocha gigante. No entanto, a missão DART da NASA, ou Teste de Redirecionamento de Asteroides Duplos, tentará ver se uma espaçonave pode navegar de forma autônoma até um asteroide-alvo, e colidir intencionalmente com ele, causando um impacto cinético que poderia empurrar o asteroide para fora de uma rota de colisão com a Terra. Ao alvo do DART é Dimorphos, uma lua de asteroide que orbita um asteroide maior chamado Didymos. A espaçonave deve chegar no final de setembro de 2022, quando o sistema de Didymos estiver a 11 milhões de quilômetros da Terra. No Encantado, estima-se que a colisão mudará a velocidade da Lua em uma fração de 1%. Parar um asteroide de 10 km de largura ou maior que se aproxima do planeta a mais de 72 mil km por segundo. Levará muito mais do que uma pequena espaçonave impactando com isso. Talvez o mundo precisasse experimentar armas nucleares como no filme Armageddon. Talvez você tenha uma de como impedir um asteroide no fim do mundo e você se tornará famoso. Deixe-nos saber o que você pensa. E certifique-se de ficar ligado aqui para mais coisas interessantes.